Amém. Graças a Deus por mais esta poderosa e abençoada bondade de Deus que nos permite todos nós estarmos reunidos mais uma vez diante da sua palavra. Que o Espírito de Deus, que a misericórdia do Senhor esteja estendido, ou seja, aspergida sobre cada um de nossos irmãos, das nossas irmãs, a todos que estão nesse horário em conexão conosco para adorar o Senhor. Quem tem esse prazer de nos cumprimentar, esse irmão em Cristo, ministro do Lugar Santos. Nós estamos aqui na Álvares Machado, residimos aqui. Temos um pequeno lugar de culto, onde nos reunimos ali para adorar o Senhor, às terças-feiras, às quintas-feiras e também aos domingos. Né? E na quarta-feira, como esse dia especial de hoje, estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Agora, eu lhes asseguro, meus amados, que cada vez que nós paramos, nós chegamos, sentamos diante de Deus, nós só temos que aprender dele. E sabemos que em cada momento, Ele sempre nos posiciona na sua palavra. E, ao mesmo tempo, Ele também nos surpreende na sua maneira, como agir, como tratar, como adereçar os seus filhos a entender o programa de Deus, o propósito de Deus nesta hora. Eu estou muito feliz porque Deus tem enviado ao nosso favor uma mensagem preciosa, uma mensagem poderosa, a qual nos tira de toda a confusão denominacional, de toda o embaraço, a confusão religiosa. E nós estamos hoje com uma mensagem em mão, titulada mensagem Espíritos Sedutores. Espíritos Sedutores. Por incrível que pareça, estamos passando justamente nessa fase agora. Espíritos sedutores que vêm para seduzir, dividir, faccionar, separar. Essa é a obra que o diabo vem fazendo no meio da igreja. Mas o Espírito de Deus, ele vem unificar na verdade. Ele vem se manifestar através do Espírito Santo, unindo de fé em fé, de amor em amor, de glória em glória. O Espírito de Deus, ele faz essas coisas. Agora, o Espírito do mal sempre é divergente às coisas de Deus, né? Mas nós estamos felizes porque Deus sempre nos adverte dessas coisas e que isso não venha pegar ninguém despercebido, porque sabemos que realmente é uma hora de trevas, é uma hora de luta, uma hora de provas, uma hora que realmente precisamos estar vigiando. Você sabe que agora é a era do olho, amém? É a era do olho de águia. Não é a águia presa em denominação, em um sistema, em um credo, não. É uma águia solta, amém? Uma águia que voa sobre as alturas de Deus. E quanto mais a águia voa, mais ela enxerga. Vocês sabiam disso? Quanto mais ela voa,
mas ela enxerga um pequeno rato passar de trieiro ou cruzar o trieiro. Aleluia, né? E assim é considerado, melhor dizendo, o profeta de Deus. Então, a águia agora, Deus, através desse profeta. E também nós somos considerados como águiazinhas. A palavra águia significa rasgar com o bico. E agora a noivinha, os filhos de Deus, está comendo a palavra fresca. A palavra diz assim: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Quando você vê um quadro aí que é as águias, você viu? Mas quando tiver o corpo, que é a palavra revelada, estarão as águias. Jesus falou: esse é o meu corpo, que é partido por nós. A palavra é partido todos os dias. É por isso que Jesus, na sua oração, nos ensinando isso, né? Que Deus nos dá o pão de cada dia. Dá-nos o pão de cada dia. Para cada dia, para cada tempo, Deus tem uma atuação, uma forma de trabalhar. Se você observar nos dias anteriores ao dilúvio, Deus tinha a palavra por dia, através do pregoeiro da fé, que é Noé. Em todas as dispensações, Deus sempre teve a palavra de Deus. Tanto é que aquele pão, aquela palavra não serviria hoje. Tanto é que o nosso pão, a palavra revelada, hoje não serviria nos dias de Noé, porque era um outro tempo, é uma outra forma que Deus trabalhando. Mas agora, para nós, o melhor tempo é aqui. Nós admiramos o que Deus fez lá e queremos aprender e ensinar muito o que Ele vai fazer para frente, mas ignoramos e esquecemos de ver o que Deus está fazendo agora. Inclusive, nós vamos ver nesta noite sobre isso, espíritos sedutores, dessa cruel, terrível era de Laodiceia que nós estamos vivendo. Esse espírito está aí e ele não está para brincar, não. Se você estiver com brincadeira, vai melhor mudar de ideia, se ajustar com isso, porque o diabo não está brincando, não. Você pode brincar de ser crente, você está indo para a igreja, né? Você pode até fazer a igreja seu pai e sua mãe, mas saiba de uma coisa: o Evangelho de Jesus Cristo, ele é bem taxativo para nós. Né? A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, esse ponto aqui, o que ele diz aqui, não passará. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Você que está conectando aí, está vindo para ouvir conosco, alimentar desta farta que é a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem uma bênção hoje para o seu coração. Quantos irmãos, quantas pessoas sempre nos ouvem e às vezes eles encontram dificuldade para se colocar em posicionamento ao lado da verdade. No caso dos fábulas, dos credos, dos dogmas, das maneiras que eles forem ensinar. Mas eu sei que não é igreja salva ninguém, ministro, pastor, nenhum salva ninguém. Quem salva Jesus Cristo, mas ele quer o bem para o seu povo. Ele enviou os seus profetas, ele enviou os seus apóstolos, os seus pastores verdadeiros. Tá bom? Não estou falando de charlatões, falsos, mentirosos, mas aqueles que realmente abrem o Evangelho e dá aquilo que é. Ele não fica com conjectura, né? Ele não fica aquém, nem vai além do que a palavra diz. Mas ele fica no centro da palavra. Aleluia? Ele fica centralizado. E tudo quanto você e eu precisar, você tem que saber que está na Bíblia Sagrada. Até a mensagem da hora, você precisa aprender isso, está na Bíblia Sagrada. Amém? Em Atos 3, verso 21, nós encontramos que o apóstolo Pedro dizendo que os céus irá conter a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Que coisas? A palavra restaurada, que durante as eras todos os insetos comeram, as falsas doutrinas, as perversões, mas nesta hora estamos vivendo, toda a palavra será restaurada novamente. Aleluia! Antes do grande e terrível dia do Senhor. Aleluia! Né? Que coisa maravilhosa. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, nós encontramos que certamente, mas na voz dos dias do sétimo nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá-se a todo o segredo de Deus. Amém. Graças a Deus.
Então, veja bem, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos de Deus, pelo quais Deus anunciou pela boca dos seus profetas, seus servos. Amém? Aleluia! Isso é uma promessa para nós. E Deus, a palavra diz também que varia o seu espírito e virtude de Elias, nesse tempo sobre com interrogação dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos deixar o profeta ler a escritura para nós, mas nós temos um pequeno comentário aqui, e nós vamos deixar o profeta mesmo falar para nós, para que não haja dúvida, aleluia, não haja dúvida, tá bom? É no tocante o ministério de José, o bom José mesmo, tá bem? Ele vai falar aqui, vou tecer aqui no comentário, nesse sentido, e nós temos que crer que realmente o profeta de Deus é quem disse. Agora, se alguém não puder crer, é problema de cada um. Só que nós entendemos o posicionamento do irmão José Branco, tá bom? E depois nós vamos continuar aqui ouvindo também a mensagem do profeta Elias, precursor da segunda vinda de Jesus Cristo, tá bem? Vamos preparar nossos corações aí. Se você já quiser buscar sua Bíblia, nós vamos ler hoje em São João capítulo 16, o profeta vai ler para nós, São João capítulo 16, versículos 20, 21 e 22. E o tema hoje será, aqui ó, São Lucas capítulo 14, irmãos, a escritura anterior. É São Lucas capítulo 14, versículo 31, 32 e 33. E o tema hoje será Espíritos Sedutores. Vamos lá para uma faixa musical em nome de Jesus Cristo.
minha vida por você, Glória. Amém. Graças a Deus. Falando sobre o tema espíritos sedutores, nós temos que colocar bastante noção nas coisas que Jesus disse. Ele nos sempre advertiu das coisas dos fins dos tempos. E nós estamos justamente nessa hora, irmãos, em que essas coisas devem e têm que acontecer. Então vigiamos muito no tocante à palavra de Deus e, como o apóstolo diz, ver se ainda permanecemos na fé, se ainda guardamos os manuscritos de Deus, se guardamos a palavra de Deus. Sabemos que pela escritura de Daniel, ele foi um homem profeta de Deus, chamado por Deus, e ele tinha muito carisma pelas coisas de Deus. Ele tinha um despontamento além dos três seus amigos, Israel, Ananias e Azarias, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados de alguma forma cativos na Babilônia, mas ele cria que realmente a palavra de Deus devia se cumprir. Não importava quantos espíritos sedutores saiu naquele tempo, teve um que realmente fez com que o rei apregoasse algo que, se alguém estivesse orando a outro Deus, ele seria fulminado. Foi apenas uma cilada, foi um espírito sedutor que saiu, ungiu alguém ali, chamado amigo de Daniel, e acabou fazendo uma cilada para Daniel. Mas como Deus tem a sua maneira de trabalhar, Deus age totalmente contrária que o homem pensa quando age, e Deus protegeu Daniel. Aleluia, né? Deus protegeu Daniel. E Daniel se preocupava muito do cumprimento da palavra de Deus se manifestar. Então ele, como era um homem de oração, ele não se envergonhava de orar 3 dias ao dia, abria a janela, arrumava para Jerusalém, ele orava ao seu Deus. Que exemplo que nós deveríamos tomar para nós hoje, quando nem mesmo se menciona sobre isso, de oração. Mas eu creio que a noiva, o povo de Deus, está agora caminhando na ponta dos pés e vigiando com tudo que há nela nesse tempo. E Daniel foi abençoado. E Deus usou tanto a Daniel, mostrou as coisas que viriam. E recentemente ouvimos bastante mensagem falando sobre isso, sobre as 70 semanas, sobre os judeus, sobre o posicionamento da noiva, o que vai acontecer depois da ressurreição, o que vai acontecer depois da noiva ser elevada aos céus. E isso tem sido mostrado lá atrás já Daniel, no panorama, meio geral, e através da mensagem da hora, nós podemos conciliar que no tempo da tarde haveria luz para clarear nossos caminhos. E hoje temos luz para caminhar. Por isso que a Bíblia diz que ele foi Davi, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Mas muito bem, irmãos, então hoje nós precisamos vigiar todos os lados. A Bíblia diz que nós precisamos observar e ver a largura, a altura e a profundidade. Nós temos que tomar muito cuidado para não ir aquém, para não ficar aquém, e também nem ir além das coisas de Deus. Amém? E nós precisamos ficar no centro da palavra. Agora, o centro da palavra para nós é a Bíblia Sagrada. O centro da palavra é a mensagem da hora. Se o profeta disse para nós algo, nós precisamos crer
e saber que é a verdade. Crendo eu ou não, entendendo ou não, o mais falso que alguém possa falar que é, mas a mensagem não vai mudar por causa disso. Alguém terá que cumprir isso na vida dele. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Alguém pode nos perguntar, por que vocês tocam as fitas? Nós tocamos as fitas porque o profeta disse que é bom nós tocarmos as fitas e sempre colocar nas mãos das pessoas. Mas o profeta disse também que nós devemos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, então nós fazemos os dois. Nós pregamos e também ouvimos as fitas com os irmãos. Inclusive, nessa mensagem aqui, Espíritos Sedutores, o profeta começa falando sobre as crianças, que tinham um tabernáculo, essa mensagem foi pregada uma manhã, e tinha os seus tutores, os professores, as professoras das casas crianças. Então foi a apresentação de crianças também. Então o que acontece? Quando o profeta de Deus trouxe, as crianças vieram para orar por ela, ele diz assim antes, daqui sairão pastores, evangelistas e outros mais novos. O profeta está falando isso. E José estava ali. E quando ele foi apresentar todos, ele orou por todos, mas quando ele foi apresentar José, ele disse, José, tu serás um profeta. Amém? Aí, quando as pessoas ouvem alguém mencionar ou ler isso, as pessoas ficam tudo oriçadas como uma barata perdida, um galinheiro cheio de galinha. Não sabe dentro, debaixo dele, dentro do buraco, porque ela quer escapar disso. Mas nós precisamos cair na real e ver, se você crê que o profeta é a boca de Deus, tudo que ele vai dizer é a verdade. Agora, só que nós temos que entender pela maneira que o profeta disse para nós. Amém? O profeta disse que não existe o oitavo mensageiro. Existe somente o sétimo mensageiro. Mas Deus tem os seus dons de trabalhar. Como nessa apresentação que José será um profeta, não é que ele seja um profeta dispensacional, porque dispensa, porque já tem um profeta dispensacional. Mas seria um profeta do quíntuplo. Amém? Profeta do quíntuplo. Nós não podemos anular o quíntuplo, porque na igreja de Antioquia tinha profetas também, né? Era separado de Paulo, de Barnabé e muitos outros, e tinha profetas lá. Então, o profeta faz parte do quíntuplo, o profeta verdadeiro. Amém? E cremos que José é o profeta, ele está nos indicando a ouvir a mensagem. E por você ouvir a mensagem, você vai praticar o que está na mensagem. Amém? O bom José Brano está fazendo a parte dele, de apontar o mensageiro. Assim como ele faz parte do quíntuplo. Assim como qualquer dom, evangelista, mestre, apóstolo, pastor, ele também tem que apontar ao mensageiro. Esse que é do quinto, que realmente é um dom genuíno, é chamado por Deus, é separado para tal serviço. Esse aí você deve ouvir, porque ele também tem que apontar o mensageiro. Agora, se você descrever do quinto e não parar para ouvir isso, você está em problema. Você precisa estar apto a isso, porque o quinto também terá que apontar o mensageiro da hora, o verdadeiro quinto. Não estou dizendo os charlatões, aqueles que dizem apenas ter títulos em nome de pastores, mestres, e eles mesmos, nem mesmo creem, são incrédulos no que o profeta tem dito. Amém? Mas nós temos isso totalmente posicionado. Alguém diz que o irmão José Brano é contra pregar. Ele disse que nunca foi contra pregar. Nunca. Ele falou, como seria contra pregar quando o próprio Jesus comissionou a pregar? Está na Escritura, e muitos se dispõem. Amém? Então você não pode julgar as coisas dessa maneira. Você tem que ver o que o profeta disse. O que o profeta diz, você respeita. Profeta dispensacional. Amém? E se o irmão José Brano está falando, se ouvir, ler, não ouvir a mensagem, você deveria ouvir para aprender direto da voz de Deus. O que é que realmente devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Sim ou não? Vá para o domingo, vá para a mensagem da hora, escape dessas tonterias que as pessoas dizem aí fora. Você precisa ficar com o profeta Deus. Mas é ficar mesmo, não é dizer que está ficando também. Ele está indo de qualquer maneira, está ouvindo as mensagens, e está entrando aqui, saindo aqui, não está mudando nada. Às vezes, muitos até pioraram depois disso.
Você tem que ouvir, reconhecer e agir dentro da palavra que você está ouvindo. É isso que Deus quer fazer para nós. Mas eu vou deixar aqui o Bruno falar, ele vai começar a oração, aí vai apresentar as crianças e ele mesmo vai falar, tá bom? Essa daqui é a mensagem de tecnologia. Deixa eu ver qual é o versículo. Se você quiser anotar aí, ó, né, versículo 21, parágrafo 21, e também o parágrafo aqui, ó, final do parágrafo 23, que ele diz assim: José, meu filho, eu entrego a Deus e que a sua vida seja uma bênção, que você seja um profeta. Se o profeta falou, quem é eu para razoar, gente? Quem é eu para discutir? Só que você tem que entender o que o profeta está dizendo. Ele também não é desconstitucional, mas é o profeta do que verdadeiro. Tá bem? É isso que nós precisamos entender. Um profeta. José, que a graça de Deus descanse com você, que o Deus de seu Pai, o Senhor Jesus Cristo, sempre o abençoe e faça a sua vida uma bênção para outros. Então, José está apenas trazendo-nos também a significar a mensagem, não para dividir a mensagem, não para quebrar nossa mensagem, ou desanimar nossa mensagem, não. Ele está apontando ao mensageiro dizendo que a noiva ouve. Há muito questionamento aí que as pessoas não gostam do José, mas é assim, ele diz, a noiva ouve. Na verdade, para se ouvir a voz do Senhor, na verdade tem que ser a noiva. Porque os incrédulos não conseguem ver. Tem que ser lento para crer essa mensagem, para confiar em que Deus realmente falou através do seu servo, profeta de Deus. Se não for assim, então é vã a nossa fé. Você realmente tem que ser chamado nessa hora. Chamado por Deus, escolhido por Deus, para estar de pé, juntamente com todos aqueles que Deus, pelo mesmo processo, fez com que eles chegassem a entender que realmente Deus enviou para nós um profeta verdadeiro. Malaquias 4, 5, 6. Mateus 17, 11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Né? Olha que bênção, né? E o profeta José está nos indicando: volte a Malaquias 4, volte a Apocalipse 17, volte a Atos, né? Amós 3, 7, Malaquias 4, 5, 6, volte. Amém? E nós estamos confiantes que realmente Deus tem tudo isso para nós. E nós não precisamos ficar aí preocupados, blasfemando, e tem muita gente blasfemos aí, e muitas vezes nós paramos para ouvir raciocínio de homens corruptos, que realmente nunca creu em mensagem alguma, aí fala algo para afastar você. Você precisa crer, se é que você crê. Mas se você crê mais no seu pastor do que crê na mensagem, fica difícil. Se você crê mais em qualquer dom aí do que mais você crê na mensagem da hora, tem a coisa errada. Porque esses dons aprendem e pregam o que o mensageiro sempre diz. Então devia apontar a mensagem da frente. Tem pessoas que estudam e aprendem a mensagem, chegam diante da tribuna, no público, e pregam a sua mensagem, e fala, sabe nada, aquilo é aprender a mensagem. Mas ele escolhe o mensageiro e fica na frente, se passando como tal. Quando Deus devia ser exaltado nessa hora, mas as pessoas acabam exaltando o mundo. É por isso que Deus, às vezes, passa o rodo, tira o homem de cena. Quando o homem pensa que é alguma coisa, que é algo grande, que tem um povo todo o seu domínio. Uma vez Deus fez um rei Nabucodonosor pastar como animais do pasto. O homem se engana, o homem sobe numa altura tanto que acha que ninguém consegue alcançá-lo. Mas a Bíblia diz, Deus está vendo tudo isso. Isso aconteceu na Babilônia, no meio da Bíblia, no dia de Daniel. Aqueles muros altos ali, grandes, paredes espessas. Poderia até fazer corrida de cavalos, de carros de cima de guerra, tudo mais. E Deus realmente observa o homem, não importa quão seguro você esteja numa denominação, quão seguro você esteja numa igreja, quão seguro você esteja através do seu intelecto, mas Deus descobre quando você peca. E todavia a Bíblia diz que teus pecados se encontrarão. Foi o que aconteceu lá com eles, lá na Babilônia, quando eles estavam caçoando de Deus, zombando de Deus, tomando os vasos santos da casa de Deus e bebendo vinhos, coisas dele. É o que muitos fazem hoje, tomam a palavra de Deus viva para ganhar dinheiro, para seduzir, para tentar fazer algo que realmente Deus não pediu que fizesse. Eles apenas fazem isso. Mas a Bíblia dos tais
não sejais seus participantes. Não sejais. Porque duro vai ser o garagano de povo. Porque eles realmente têm pisado a palavra de Deus. O profeta diz onde hoje eu deveria ser mais avivado, mais conhecido, que é nos cultos, é onde eles recebem suas lancetadas sem misericórdia. Quando passa a mensagem para trás, passa a Bíblia para trás, se apresenta como tal. Irmãos, mas eu digo uma coisa, isso não vai muito longe, porque não tem nada melhor do que o tempo. O profeta disse que o tempo testa tudo. Não adianta, não adianta. Você pode estar muito bem em dominação, acha que vai para o céu assim, ou uma igreja de qualquer maneira, você não vai de qualquer maneira, não vai entrar. Você tem que passar pela vontade perfeita de Deus, pelo filtro da palavra de Deus. Todos nós, sem exceção, terá que passar por esse processo de justificação, santificação, batismo no Espírito, novo nascimento e ser selado com o Espírito Santo. Não quer dizer que com isso você tem que entender toda a Bíblia, não é que você tem que aprender tantas línguas aí para poder entender Deus, mas através da humildade, dedicação a Deus, Deus desce até você, num coração humilde, quebrantado, Deus ajuda você a entender isso. Ele diz assim, não temas, ó pequeno rebanho. Amém? Porque Deus aprova e mostrar. Ele escondeu as coisas dos sábios e entendidos e tem revelado a você. Aí você fala, mas como que pode eu saber isso? Quando muitos não sabem, mas é Deus que revelou. Não foi isso que disse Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão, Jonas. Não estou revelando a carne e o sangue, mas o meu Pai, que está no céu, que revelou sobre esta pedra. Não era sobre Pedro, era a revelação que Deus deu a Pedro. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é porta de nação, não é porta de alguém disse que diz, não é porta de movimento eclesiástico do homem, de ajuntamento, de agrupamento. Deus está nem aí com isso. Deus quer que se você creia na palavra de Deus e tome parte na verdade de Deus. Amém? Então essas coisas sempre surgem de nós, mas nós temos que ficar como assim diz o Senhor. Você não precisa ficar com assim diz o homem, por mais que ele interprete a palavra, ele tenta fazer isso, ele não precisava fazer, porque ele já havia interpretado pelo Espírito. Por mais que ele é orador, que ele fale bem, por mais que ele tenha o mundo todo aí nas suas mãos, mas você realmente tem que estar diante da vontade de Deus, tá bom? Bom, Deus abençoe a vocês, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir aqui a mensagem, começar hoje, tá? A partir do parágrafo 20. Ele vai começar cantozinhos, o hino sobre as crianças, né? E depois ele começa a orar, depois faz a apresentação, e depois ele vai nessa escritura e nós entraremos na missão. Eu fiz noção de deixar o Almona falar, porque muitos são críticos, né? Mas se criticar, criticar a mensagem, criticar a mensagem. Nós apenas colocamos uma mensagem, deixamos o profeta falar. Aquilo cabe a nós falar, nós falamos. Aquilo que cabe ao profeta, deixamos ele falar e vocês tirem as suas conclusões. Porque eu não sou salvador de ninguém. Eu não sou salvador de pátria. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos chamou para ser a ser abençoado com essa palavra, com essa mensagem. Amém? Mensagem de arrebatamento, da diferença das 10 por dentro, está aqui. A revelação de Deus dentro da mensagem, e que só ele vai captar isso. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Vamos aí para a mensagem. Inclinemos a cabeça um momento. Nosso Pai Celestial, estando em volta deste altar esta manhã, encontram-se as mães e os pais segurando suas pequenas descendências em seus braços, que tu tens bondosamente dado a eles. Eles estão tão agradecidos por eles, Senhor, e os trazem aqui até o altar esta manhã na casa de Deus para dedicá-los, dar suas vidas a Ti. Tu tens dado, e rogamos, Deus, que Tu alimentes e abençoes a cada um deles. Amém. Dirige-os e que os anjos da guarda de Deus cuidem de cada um.
dá-lhes vida longa de felicidade e alegria, que cresçam para serem homens e mulheres de Deus do amanhã, se houver um amanhã. Deus, rogamos que tu levantes pregadores e profetas e mestres deste grupo de bebês que está em volta do altar esta manhã. E quando estivermos velhos e não pudermos ir mais adiante, alguém tem que nos levar de lugar a lugar, que possamos nos encontrar ao ouvir o Evangelho pregado por esses que estão aqui hoje. Amém. Concede, Senhor. Aleluia. E algum dia glorioso, quando tudo terminar, nossas vidas estiverem terminadas, Aleluia. paz em volta Glória do a altar, que sejamos como Jacó do passado, quando ele abençoou todos os seus filhos e disse-lhes qual seria o fim deles nos últimos dias. Então, olhando para cima, disse: vocês sabem que hei de estar reunido com o meu povo, e algum dia glorioso ele e toda a sua descendência hão de estar reunidos numa terra melhor. Amém. Não é de se admirar que Balaão disse que o meu fim seja como o dele. Deus, rogo que tu concedas essas bênçãos sobre os pais. Amém. E agora, ao irmos impor as mãos neles, que maravilhoso. Amém. Quão humilde que tu fizeste isso, Senhor, que nós, homens desta terra, tivéssemos o privilégio de abençoar criancinhas em teu nome, sabendo disto, e aquilo que pedimos é concedido a nós. Ao irmos abençoá-los, possa Jesus, a pessoa completamente invisível, o onipotente, se encontrar perto e abençoar cada criança. Amém. Enquanto nós impomos as mãos neles e os oferecemos a ele, pois pedimos em nome dele. Amém. Amém. Glória a Deus. O irmão Glenn Funk, ele tem 3 criancinhas a serem dedicadas ao Senhor. Tu tinhas um pequeno quartinho lá na região norte. Tu prometeste essa criança para mim. Pai, que tuas bênçãos possam descansar sobre ele. Amém, Jesus. José, meu filho, eu o entrego a Deus e que a sua vida seja uma bênção. Amém. Que você seja um profeta, José. Que a graça de Deus descanse com você. Amém. Que o Deus de seu Pai, o Senhor Jesus Cristo, sempre o abençoe. Faça da sua vida uma bênção para outros. Amém. No nome de Jesus Cristo, eu o abençoo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amam as criancinhas? Amém. Há algo a ver com os pequeninos que cada mãe quer que seu filho seja abençoado. Glória a Deus. Agora, é assim que nosso Pai Celestial é conosco, adultos, esta manhã. Ele quer que cada um de nós seja abençoado. Amém. Apresenta-nos diante de certa coisa, simplesmente nos entrega isso, como que dizendo: aqui, eu quero que você seja abençoado, meu filho. Ele não é maravilhoso? De modo que podemos estar gratos por um bondoso Pai Celestial, assim. Agora, ao abençoar bebezinhos, você sabe, eu estava lendo aqui na Escritura, o outro dia mesmo, em algum lugar aqui, estava no Antigo Testamento, tem uma grande coisa que eu certamente dei valor em ter achado para ler. Aqui está, bem aqui. E Natanael disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Amém. Faça o que está em seu coração. E muitas vezes eu descobri isso, amigo cristão, que tenho falado coisas não sabendo o que dizia, e descobri que se cumprirá o que diz. Foi dito uma vez que Jesus desceu da montanha e ele viu a árvore que não tinha nada nela, apenas folhas, e não havia fruto. E ele disse: ninguém coma de ti a partir desse dia. E no dia seguinte, passando por perto, os apóstolos viram que as folhas secaram. Ele disse: vejam quão rápido a árvore se secou. Jesus disse: tende fé em Deus, porque tudo o que disserdes, quando orais, crede que recebereis e tê-lo-eis. E tudo o que disserdes, tereis o que disserdes. Pense nisso. E talvez hoje o grande Espírito Santo de Deus que se encontra aqui no altar, você diz:
Bem, não tem que ser decorado, não tem que ser um grande lugar requintado. Jacó puxou uma pedra uma vez e colocou a cabeça nela, e ela ainda é reconhecida hoje como uma pedra de escone, ou pedra de escone. Que os grandes homens da terra ainda carregam essa pedra para fazer a inauguração do rei em cima dessa pedra. Apenas uma pedra comum, antiga, que estava no campo. Betel era apenas uma pilha de rochas colocadas uma sobre a outra e tornou-se a casa de Deus, o lugar de morada. Jacó disse: este não é nenhum outro lugar a não ser a casa de Deus. Apenas uma pilha de pedras que estavam uma em cima da outra. Não é necessário grandes coisas requintadas, é necessário simplicidade e fé para crer. É o que é necessário. Isso é o que faz. Agora, sabendo que o tempo logo passa, tentaremos não segurá-los muito tempo, sabendo que está quente e a igreja está lotada. De modo que falarei brevemente a vocês esta manhã sobre um pequeno tema aqui que talvez eu tenho confiança que será de ajuda para você. E agora antes de sair de casa, eu anotei 3 ou 4 coisinhas. Eu disse, eu esperarei e verei sobre o que o Senhor deseja que eu fale quando chegar lá. Escrevi umas 6 coisinhas aqui, pequenos temas, e anotei um, coloquei em meu bolso. Desse modo, pensei, bem, quando eu chegar no púlpito, talvez ele me diga algo para falar sobre isso. Agora eu estou justamente tão longe quanto eu estava lá. Assim que eu lerei uma escritura aqui, mesmo assim, que o Senhor ajude-nos a entendê-la. Capítulo 14 de São Lucas, e vamos começar por volta do versículo 31 do capítulo 14 de São Lucas. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando ele ou ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, quero que você note bem. Agora, primeiro ele disse, é uma parábola. Ele disse, agora há um rei que está vindo e ele tem 20.000 soldados. E este rei vai sair ao encontro e ele tem somente 10.000 soldados. De sorte que, o primeiro, ele se assenta e pergunta se está pronto. Você conseguirá fazer isso ou não? Muito bem. De vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está vendo? Agora possa o Senhor acrescentar sua bênção a essa palavra. Agora, inclinemos a cabeça só um momento. Nosso Pai Celestial, tu que conheces todas as coisas e não olhas para a pessoa do homem, pois o que é o homem para que te lembres dele? Tu fizestes o homem, e ele é justamente como a flor do campo. Hoje é belo, amanhã é cortado, lançado no fogo e definha-se. E rogo a ti, Deus, que sejas misericordioso conosco hoje e que deixes cada um fazer um levantamento hoje. Estamos aqui como na casa de correção, estamos aqui para aprender e conhecer como viver. E que isso venha de tua palavra hoje, ó eterno Deus. Muitos de teus filhos têm se reunido, e muitos deles são filhos teus faz anos. Porém, como tais, todos nós voltamos à casa de Deus para aprender, para conhecer. E eu, teu servo, desejo conhecer mais sobre ti. E rogo que tu tragas a inspiração do Evangelho sobre todos nós, sobre teu servo, e que tua presença e a inspiração por todo este edifício seja tão grande hoje, que saiamos em nosso coração desejando ser melhores servos teus. Amém. Que seja de proveito para nós estar aqui. Ó misericordioso Deus, concede estas bênçãos no nome de Jesus, teu Filho. Amém.
Amém. Agora, possa o Senhor acrescentar suas bênçãos à palavra à medida que nós lemos. Desejo tomar um texto esta manhã, aquele Espíritos Sedutores ou a Palavra de Deus. Agora, um tema um pouco estranho, mas sendo que é no tabernáculo, quarta-feira passada à noite, no domingo passado de manhã, eu estava falando sobre um pequeno jubileu do Evangelho. E quarta-feira passada à noite, eu estava pregando sobre a mulher que tinha o diadema sobre sua cabeça, ou ela perdeu uma de suas dracmas e ela estava varrendo a casa e tentando encontrá-la antes que seu marido chegasse. E descobrimos que essa mulher é um tipo de mulher oriental e ela representava a igreja. E não se costumava usar aliança no dedo. Usava-se em volta da cabeça com 9 dracmas nisso. E quando uma mulher se tornava uma prostituta, tirava-se uma dracma e mostrava-se que ela era uma prostituta. E então essa mulher havia perdido uma das dracmas, não uma prostituta, porém seu marido estava fora e ela estava tentando apressar-se para encontrar essa dracma para colocá-la de volta em seu diadema, pois quando seu marido voltasse, ele saberia que ela havia sido apanhada em prostituição e isso significaria o rompimento do lar e assim por diante. E eu apliquei isso por alguns momentos à igreja. Perdeu muitas grandes coisas. E é tempo do Pai voltar, por isso temos que procurá-lo. Agora, sabendo que na igreja e em nosso tabernáculo, eu quero falar sobre espíritos sedutores, o que seria na realidade intitulado demonologia. Ouve-se tanto de demônios atualmente, porém ouve-se tão pouco sobre como livrar-se dele. Todos nós estamos bem cientes que há demônios, porém a seguir vem como livrar-se dessa coisa. E agora, tendo pela graça de Deus muita oportunidade de lidar com estas coisas chamadas demônios, de encontrar com eles na plataforma e na caminhada diária. E ora, eu gostaria de olhar na Escritura esta manhã e descobrir exatamente o que são essas coisas. Agora, nós temos aplicado isso em culto de cura, sempre quanto ao lado da cura. Câncer, tumor, catarata, tuberculose, todas essas coisas não são coisas naturais, elas são sobrenaturais, são demônios. A Escritura claramente indica isso. Porém, são demônios no corpo, com tumores, como o câncer, tem vida nele, e a vida disso é o demônio. O desenvolvimento de catarata, a difusão da tuberculose e outras enfermidades são demônios. Isso é na forma física. Agora, esta manhã, nós vamos falar sobre demônios na forma espiritual, na alma. Eles estão na alma do mesmo modo que estão no corpo. E havemos de admitir que os vemos no corpo das pessoas, tais como câncer e várias enfermidades que estão no corpo humano. Bem recentemente, o câncer foi até mesmo declarado ser uma enfermidade da 4ª dimensão, que está em outra dimensão. Certamente que é demonologia. Toda enfermidade é enfermidade de 4ª dimensão, o princípio dela. Agora, câncer no corpo ou câncer na alma, o demônio pode entrar em qualquer um dos 2 lugares. Agora, há muitas vezes e muitas pessoas com bons pensamentos e boas pessoas que tentam muitas vezes descansar em alguma teologiazinha que elas tenham, o algo que lhes for ensinado desde criança, e ainda assim descobrem que em seu ser, dentro da alma, que ainda tem algo que não está correto. Muitos aqui esta manhã, sem dúvida que onde quer que se encontre cristãos reunidos, encontra-se pessoas que têm esses espíritos nelas, que elas é indesejável, elas não os querem. Dizem, se ao menos eu pudesse parar de mentir, se ao menos eu pudesse parar de cobiçar, se ao menos eu pudesse parar com isto ou aquilo. Agora, isso é demônio. E agora, eles vêm na forma de religião, muitas vezes.
sendo que a escola dominical é hora de ensinar. Então, vamos dar uma olhada nisso. Agora, eles vêm na forma de religião, muitas vezes. Agora, na Escritura, uma vez, houve um homem chamado Josafá, um grande homem, um homem religioso. E ele foi até um outro rei, o qual era o rei de Israel. E ele, Josafá, sendo o rei de Judá, e ele foi até Acabe, o rei de Israel, e eles se uniram, e formaram uma aliança um com o outro para irem lutar em Ramote de Gileade. Eles fizeram isso sem primeiro orar. Se as pessoas pudessem ao menos compreender. É por isso que eu vim esta manhã e lhes pedi para lembrarem-se de mim enquanto eu vou para o exterior. Em todas as coisas, orem. Alguém veio outro dia e disse: irmão Branham, o senhor acha que é errado fazer certa coisa? Eu disse: por que está perguntando? Está vendo? Se há dúvida em sua mente, deixe isso de lado. Não o faça de modo algum, apenas fique com isso. Quando você começar a fazer algo e se há dúvida em sua mente, se é correto ou errado, mantenha distância disso. Não entre nisso de modo algum. Então você sabe que você está certo. Agora, todas as coisas deveriam ser consideradas em oração primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas. Eu estou positivamente seguro esta manhã que se homens e mulheres pudessem ao menos entrar na posição que sua alma, seu pensamento, sua atitude fosse perfeita aos olhos de Deus, essa seria uma das igrejas mais poderosas que já existiu. Observe apenas alguns momentos no físico. Agora, temos muitas vezes, faz anos, temos o que chamamos de detector de mentira. Você pode colocá-lo em seu pulso, colocá-lo de lado a lado da sua cabeça, e você pode ficar ali e tentar fazer de tudo que pode para fazer uma mentira parecer verdade. E isso registrará negativo toda vez, porque o ser humano não foi feito para mentir. A mentira é uma coisa enganosa, dura, coisa maligna. Prefiro ter um bêbado comigo a qualquer dia do que um mentiroso, está vendo? Um mentiroso. E seu corpo não foi feito para mentir. Não importa quão pecaminoso você seja, ainda assim você é um filho de Deus caído. A pessoa mais pecaminosa nesta cidade hoje não era do intento de Deus que você fosse pecaminoso. Ele queria que você fosse filho ou filha dele. Você foi feito na própria característica dele. Porém, o pecado causou que você fizesse isso. E não importa o quanto você tente imitar e tentar fazer uma mentira parecer correta, tem um instrumento científico que prova que isso é errado. Você pode dizê-la com toda a inocência que desejar, mas mesmo assim registrará negativo porque há um subconsciente dentro do ser humano e esse subconsciente sabe qual é a verdade. E não importa o que você esteja dizendo aqui fora, esse subconsciente sabe que é uma mentira e registrará partindo do subconsciente. Portanto, se um homem ou uma mulher pudesse chegar a ter os seus pensamentos e o seu testemunho e a sua vida tão alinhados com Deus, amém, a ponto do canal do Espírito Santo perfeitamente ser um com Deus, o que ocorreria? Se o homem e a mulher pudessem chegar a se endireitar, que fosse com a liberdade de coração, com fé do mais íntimo. Muitas pessoas vêm ao altar para receber oração, elas têm fé intelectual, confessam seus pecados e unem-se a uma igreja pela fé intelectual. Elas creem na mente, elas creem porque ouviram falar, elas creem porque sabem que é a melhor norma. Mas não é para isso que Deus olha. Ele não olha para a sua fé intelectual. Ele olha para o coração, onde do lado de dentro Deus. E quando vem do coração, todas as coisas são possíveis então. Sua confissão concorda com sua vida. Sua vida fala tão alto quanto sua confissão. Amém. Graças a Deus. Veja aí,
A sua vida tem que estar respaldada com a sua confissão. A pessoa fala uma coisa e não é aquilo, né? Mas Deus é justo. Esse detector de mentira chama-se também Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas. Né? Graças a Deus que Deus é perfeito em tudo. Deus abençoe a todos, paramos no parágrafo número 50, a mensagem aqui que estamos ouvindo, Espíritos Sedutores, e amanhã, Deus permitindo, nós vamos continuar com essa mensagem, tá bom? Espíritos Sedutores, que está aí para seduzir as pessoas, né? E trazer das pessoas a um total caos. Cuidado com essas coisas, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos adverte. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos já encerrando aqui com louvor. Mas antes eu quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos pela conexão. Temos aqui Anderson Souza, Felipe Serafim, Tatiana Norberto, Daniel Santos, Sandra Sueli, Heloíta Machado e Marli Silveira. Muito obrigado, Deus te abençoe. E já quero aproveitar e convidar você para amanhã continuar conosco. A partir das 7h30, nós vamos ter uma transmissão, Deus permitindo, pelo Facebook, talvez pelo YouTube, Deus sabe melhor. Mas está convidado amanhã, a partir das 7h30, Deus permitindo, se tiver tudo certo, no Instagram, Tabernáculo Cultura, transmitindo dali. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu quero oferecer oração, se você está doente, enfermo, aflito, necessitado, com a tua mente conturbada, perturbada, creia que Jesus Cristo pode te ajudar nessa hora. Levante a sua mão e onde você estiver, ora comigo. Amado Senhor, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, depois de ouvir essa tão boa verdade que fala aos corações e nos posiciona, estaremos sempre unidos na Tua palavra, Senhor. Abençoe os meus irmãos, minhas irmãs. Se há alguém doente, enfermo em algum lugar, Deus, eu proclamo a cura, libertação, a bênção. Seja o que for que aflige os teus filhos, ó Deus, físico, mentalmente, Senhor, seja carnalmente o que for, nós repreendemos todo espírito de trevas, de demônio, de enfermidade, de tristeza, de angústia, e expulsamos em nome de Jesus Cristo. Senhor, saúde espiritual, física, Senhor, moral para cada um deles, e apazigua todas as situações. Coloca, Deus bendito, o Teu poder, a Tua graça sobre cada um. Ó Deus, entregamos em Tuas mãos, com perdão de todos os nossos pecados, nossas falhas, e que seja feito conforme a Tua vontade perfeita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos encerrar aqui com mais uma faixa musical, e vamos deixando aqui por hoje, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado até aqui, e nós estamos felizes. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Procurei uma palavra que expressasse o quanto é grande meu amor por ti, Jesus. Não achei no dicionário, nem meu vocabulário, qualquer coisa pra dizer. Desejei cantar um hino e através da melodia revelar meu coração. Contemplei o firmamento e através do pensamento vi nascer esta canção. Eu te amo mais que tudo que se pode imaginar. E tu sabes que eu não minto ao dizer que o amor que sinto é maior que a terra e o mar. Todas as coisas que eu conheço têm formato e dimensão, mas o meu amor, Jesus, é profundo como a luz, não existe explicação.
Jesus. Não achei no dicionário, nem meu vocabulário, qualquer coisa pra dizer. Desejei cantar um hino através da melodia, revelar meu coração. Contemplei o firmamento e através do pensamento vi nascer esta canção. Eu te amo mais que tudo que se pode imaginar. E tu sabes que eu não minto ao dizer que o amor que sinto é maior que a terra e o mar. Todas as coisas que eu conheço têm formato e dimensão, mas o meu amor, Jesus, é profundo como a luz, não existe explicação. Mas o meu amor, Jesus, é profundo como a luz, não existe explicação. Amém, amém. Graças a Deus.